Na atividade, na página 68, a gente vai estar falando aqui sobre ângulo reto, ângulo agudo e ângulo obtuso. Ângulo reto de 0 a 90. Ângulo agudo de 0, um ângulo que é menor do que 90. Menor do que 90, então pode ser 89, 88, tá? E um ângulo obtuso, ele passa de 90. Então, vamos prestar atenção aqui que Danilo pintou os 4 cantos de uma folha retangular. E depois ele recortou a folha e juntou esses cantinhos. Perceba que ele pintou aqui no cantinho, recortou a folha e depois juntou cada uma delas. Danilo pintou os 4 cantos, juntou os cantos e sobrepôs os cantos para comparar as medidas do ângulo. Então, ele colocou uma folha em cima da outra para poder comparar aqui a medida para ver se estava igual. Na letra A, em cada um dos cantos pintados, identificamos um ângulo. Esses ângulos têm a mesma abertura. Então, observando aqui, esses ângulos, eles têm a mesma abertura, ou seja, a mesma medida. Sim ou não? Quando o Danilo colocou aqui um sobre o outro, ficou algum passando aqui? Dá para perceber se ficou algum passando ou não? Então, se ele não ficou passando, então ele aí é na mesma abertura, né? No mesmo tamanho. Então, você vai prestar atenção aqui, ver se Danilo realmente fez tudo com a mesma abertura. Se os 4 cantos, eles têm a mesma medida. Se sim, aí você vai colocar sim. Ele verificou que os 4 cantos têm a mesma medida. Se for não, então você não vai colocar mais nada. Na letra B, continuando ainda na letra A. Em cada um dos cantos da folha retangular de Danilo, identificamos um ângulo chamado ângulo reto, que pode ser associado a um giro de 1/4 de volta, ou seja, a 4ª parte de uma volta completa. Então, ó, veja o giro de canto de volta e os ângulos retos. Aqui é o ângulo reto e aquele é o giro de 1/4 de volta. Qual das figuras abaixo, qual dessas figuras aqui abaixo, tem um ângulo com a mesma abertura dos ângulos destacados da folha de Danilo? Então, você vai perceber aqui qual dessas 4 imagens elas têm a mesma abertura dos ângulos destacados. Então, se o mesmo ângulo dessa figura aqui, tá? Que ela vai ter um giro de 1/4 de volta, tá? Letra A, letra B, letra C ou letra D. Então, você vai perceber isso aqui, ó, tá? Vai dando uma olhadinha para esses cantinhos aqui da folha, da figura. Na página 69, observe como Danilo usou a abertura de um dos cantos da folha retangular para comparar com a abertura de outros ângulos. Então, ele fez aqui a comparação com o leque, com a tesoura, e a abertura do ângulo formado pelo leque, que no caso é esse aqui, ele é maior ou menor do que a abertura do ângulo reto? O que é que você acha aqui? Foi maior, foi menor? Se aqui é um ângulo reto, esse é um ângulo reto, então aqui foi o quê? Maior ou foi menor? Com o leque, ficou maior ou menor? E a abertura pelas lâminas da tesoura, ela ficou maior ou ficou menor? Então, aqui nós sabemos que o ângulo reto, ele vai de 0 a 90 graus. Quando ele é menor do que 90 graus, ele é um ângulo agudo. Quando ele é maior do que 90 graus, ele é um ângulo obtuso. Então, você vai observar aqui essa abertura do ângulo aqui do leque e vai dizer se é reto, se esse aqui é maior ou menor do que a abertura do ângulo reto. E na letra B também, se ele é maior ou menor do que o ângulo reto.
O ângulo formado pelo leque, ele é um exemplo de ângulo agudo, que pode ser associado a um giro menor de 1/4 de volta. E o ângulo formado pelas lâminas da tesoura é um ângulo obtuso, ou seja, que ele é maior, é um giro maior de 1/4 de volta e menor do que meia volta. Então, perceba que ele é maior, o giro. E você, no segundo, pode desenhar aqui, tá, gente? Vai fazer um desenho em uma folha de papel sulfite. Ah, não. Aqui não tem como não. Você vai fazer um desenho em uma folha aí e destacar esse ângulo reto de um ângulo agudo e um ângulo obtuso. Mas, se você quiser fazer, vai fazer direitinho. Opa! Vai fazer direitinho, bonito, com todo o charme, toda a pompa que seu desenho merece, tá? Não vai fazer de qualquer jeito, você vai fazer aqui, fica legal. Então, não faça de qualquer jeito, não meça direitinho, pegue uma régua, vá fazendo. Porque às vezes você vai fazer e não faz com a régua, fica troncho. Não fica correta essa atividade. E na página 70, para finalizar, você vai dizer aqui, ó, a que ângulo corresponde cada giro da caneta. Se é um ângulo reto, se é um ângulo agudo ou um ângulo obtuso. Giro de 1/4 de volta. Então, quando a gente dá um giro de 1/4 de volta, ele vai de 0 a 90. Então, quando a gente vai de 0 a 90, esse ângulo é o quê? Ele é reto, agudo ou obtuso? Giro de mais de 1/4 de volta, ou seja, ele passa de 90 graus. Então, ele vai ser um ângulo reto, um ângulo agudo ou um ângulo obtuso. Giro de menos de 1/4 de volta, ou seja, menor do que 90 graus. Ele vai ser um giro de... Ele vai ser um quê? Um ângulo quê? Reto, agudo ou obtuso. Fácil, fácil, gente. No número 4, você vai classificar cada um dos ângulos destacados em ângulo agudo, obtuso e reto. Então, nós temos aqui o exemplo aqui da imagem. Foram representados em escalas de tamanho, então você vai na letra A dizer que ângulo é esse. Se ele é um ângulo de 90 graus, mais de 90 graus ou menos de 90 graus. Se for de 90 graus, ele é um ângulo agudo. Se ele for menor do que o ângulo do que 90 graus, ele é um ângulo ou se ele for um ângulo de 90 graus, ele é um ângulo reto. Se ele for menor, ele é um ângulo agudo. E se ele for maior do que 90 graus, ele é um ângulo obtuso. Então, você vai ter que observar isso aqui na letra A, B e C. Na quinta questão, você vai observar as figuras e descobrir em qual delas encontramos exatamente dois ângulos retos. Tá? Tem aqui as figuras e você vai dizer em qual delas você vai estar mostrando dois. Só quero dois ângulos retos. Tem uma dessas figuras aqui, ou A, ou B, ou C, ou D. Uma delas, só uma, ela vai apresentar dois ângulos retos. Então, você vai observar por aqui, ó, por esse cantinho aqui, qual é o ângulo que apresenta somente dois, tá? Só dois ângulos retos. Beleza? Hora da atividade. Pega o caderno, pega aí, vai fazer. São 9h06. Preste atenção. 9h36, a gente está voltando e volta com o piquenique, tá? Então, você já vai pegando seu lanche, terminou a atividade, pega o lanche e fica aí do ladinho. Quando a gente voltar, a gente faz o lanche, faz o piquenique e depois a gente faz a correção, tá bom? Boa sorte. Correção da atividade de matemática na página 68, onde tudo começa aqui falando sobre ângulo reto, ângulo agudo e ângulo obtuso. Lembrando que o ângulo reto é aquele de 90 graus, o ângulo agudo é menos de 90 e o ângulo obtuso ele é mais de 90 graus. Então, nós temos aqui Danilo, que pintou 4 cantos de uma folha retangular, recortou a folha e juntou esses cantos e letra A.
Em cada um dos cantos pintados, identificamos um ângulo. Esses ângulos têm a mesma abertura? Justifique. Sim. Um exemplo de justificativa que nós temos aqui é, quando a gente sobrepõe aí os cantos da folha retangular, Danilo, ele verifica que os 4 cantos têm a mesma medida. Então, quando ele sobrepõe aqui, ó, todos vão estar com a mesma medida do ângulo. Em cada um dos cantos da folha retangular de Danilo, identificamos um ângulo chamado ângulo reto, que pode ser associado a um giro de 1/4 de volta, ou seja, a 4ª parte de uma volta completa. Qual das figuras abaixo tem um ângulo com a mesma abertura dos ângulos destacados na folha de Danilo? A figura C, que no caso é este ângulo aqui, gente. Então, é a figura C, tá? Não é A, nem B, nem D, é a figura C. Vindo aqui para a questão da página 69. Aqui. Observe como Danilo usou a abertura de um dos cantos da folha retangular para comparar com a abertura de outros ângulos. Então, ele usou um leque e usou uma tesoura. A abertura do ângulo formado pelo leque é maior ou menor que a abertura do ângulo reto? Ela é menor. Portanto, aqui nós temos um ângulo agudo. Esse aqui do leque, ele é um ângulo agudo. Ele é menor do que 90 graus. Já o da tesoura, ele é maior. Então, nós temos aqui um ângulo obtuso. Tá? Então, letra A, menor, letra B, maior. O ângulo formado pelo leque, ele é um exemplo de ângulo agudo, que pode ser associado a um giro menor do que de 1/4 de volta. E o ângulo formado pelas lâminas da tesoura é um exemplo obtuso, que pode ser associado a um giro maior que o de 1/4 de volta e menor do que uma meia volta. Nesse segundo aqui, resposta pessoal, então teve muitos aí que já enviaram para mim essa resposta, então estão todos ok, tá? Então você poderia estar fazendo seu desenho aí, fazendo os exemplos de ângulo, então nós temos até aqui, ó, exemplos também de ângulo, tá? Na terceira questão, você estaria aqui classificando os ângulos. Aqui, ângulo corresponde a cada giro da caneta. Ângulo reto, ângulo agudo ou ângulo obtuso. Você estaria dizendo aqui qual era o ângulo. Então, o giro de 1/4 de volta. Então, ele aqui tem 90 graus. Portanto, ele é um ângulo reto. O giro de mais de 1/4 de volta, ou seja, ele passa de 90 graus. Então, ele é um ângulo obtuso. E giro de menos de 1/4 de volta, ou seja, o giro é menor do que 90 graus. Então, é um ângulo agudo. Cuidado com essa tesoura aí, Jim. Na quarta questão, você iria estar classificando cada um dos ângulos destacados. Então, se você perceber aqui, ó, ele não tem uma abertura de um ângulo reto, ele é menor, o seu ângulo aqui ele não vai dar 90 graus. Roxa. Não dá 90 graus, então ele é um ângulo agudo. Já a da mesa, ó, perceba, ele é um ângulo reto, tá? Então, ele tem aqui 90 graus, ele é um ângulo reto. E o da pipa, nós temos aí um ângulo obtuso, porque ele passa de 90 graus. E na quinta questão, você iria observar as figuras e descobrir em qual delas encontramos exatamente 2 ângulos retos. Então, nós encontramos aqui na figura C. Na figura A, nós temos 4 ângulos retos. Na letra B, nós temos só um ângulo reto, tá? Perceba que a gente só tem um ângulo reto. Na letra A, nós temos 4. Na letra C, a gente só encontra 2, ó. Aqui não é um ângulo reto, ele é um ângulo obtuso, do mesmo jeito desse lado. Então, a gente só encontra 2 ângulos retos na figura C, tá?
E na letra D também a gente não encontra mais do que um ângulo reto, a gente só tem um aqui, ó. Tá bom? Então, as questões foram essas, a atividade. E nós vamos dar continuidade agora falando sobre polígonos, tá?